Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática no Clique. Aqui você sempre aprende bastante em bem pouco tempo. Hoje vamos continuar nossa série de análise combinatória e eu trago um novo tema para vocês. Vamos ver então o tema da permutação. Você já ouviu falar em permutação? Vamos ver do que se trata com um exemplo? Vamos lá? Então, aqui é nosso tema de aula, né? Permutação. Já falamos do princípio fundamental da contagem na aula anterior, e vamos falar sobre o que é permutação. Então, na verdade, a permutação, para quem já teve algum contato e lembra, né, seria um tipo de arranjo, né, que a quantidade dos grupos sempre será igual, né? Por exemplo, quando se trabalha arranjos, você tem a quantidade do grupo maior e dos agrupamentos, que é uma informação menor. Mas aqui na permutação é exatamente aquele tipo de arranjo simples, onde o n seria igual ao p, né? Que seriam os dois elementos dos grupos. O grupo pequeno e o grupo grande são sempre iguais, que é o que a gente vai ver aqui no exemplo, né? Como que a gente calcula e como que a gente faz a permutação. Vamos ver que vai ficar mais claro para poder compreender. Deixa eu só colocar aqui a caneta. Então, ó, quantos grupos de três elementos consigo formar com as três letras X, Y e Z? Então, percebam, né? Se isso aqui fosse, né, trabalhado como um arranjo simples, que a gente ainda vai falar, seria o N e o P, né, do arranjo simples seriam iguais, seria um arranjo de 3 por 3. Mas não vai ser o caso aqui, porque a gente não vai trabalhar com arranjo simples com N igual ao P, não há necessidade, você trabalha com a permutação, né? A permutação ela vai direto ao ponto, seria um trabalho a mais desnecessário se você usasse a fórmula do arranjo simples, quando a quantidade de elementos, né, do grupo que serão formados tem a mesma quantidade de elementos do grupo original, onde você está coletando as informações. Então, aqui seria um arranjo de 3 por 3, mas a gente trabalha com permutação de 3. E quando você pensa em permutação de 3, nada mais é aqui, se você fosse primeiro fazer, né, o que seria isso antes de fazer o cálculo, seria compor grupos de três elementos, né, pegando o x, o y e o z. Então você teria que variar todas as possibilidades mudando as suas posições. Você ia pegar lá x, y, por exemplo, x, z e y, você ia ter que mudar as posições. Você poderia colocar Z, X e Y. Aí você teria que encontrar todas as possibilidades só mudando as suas posições. São agrupamentos de três a partir de três elementos. Por isso que eu estava falando que seria, no caso do arranjo, se você relacionasse, né? Nós vamos fazer ainda o arranjo, seria o arranjo de 3 por 3. Mas aqui o que nos interessa é a permutação, que é a forma mais prática, né? Então vamos ver aqui, ó, como que vai ficar. Ó, x, y, z, né, que eu posso já colocar, já tinha colocado primeiro, depois x, z, y, só inverteu aqui a posição, depois z, x, y, z, y, x, y, z, x e y, x, z. São as seis possibilidades que você consegue mudando as posições deles, né? Então, você conseguiu quantos agrupamentos ou quantas permutações? Você conseguiu, na verdade, seis permutações. E como que você conseguiria isso de uma forma imediata, né? Com a ajuda da fórmula da permutação, né? Vamos ver? Então, com a fórmula da permutação, aqui eu não coloquei aqui, eu vou colocar o exemplo na sequência, mas aqui, na verdade, na fórmula da permutação, seria a permutação de 3. E permutação de 3 seria 3 fatorial. Eu já vou mostrar a fórmula na sequência. E 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. Tem já um vídeo também gravado explicando sobre fatorial, tá, pessoal? Vou deixar aqui na playlist também de análise combinatória. Então, 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Então, você já acharia com a fórmula do fatorial, da permutação, que é o próprio fatorial, da quantidade de elementos que você está trabalhando, no caso, três elementos, x, y e z, seria essa multiplicação, né, decrescente até chegar no 1, 3 vezes 2 vezes 1, que dá o 6. Se você não lembra de fatorial, não deixe de ver o vídeo que está aqui também está na playlist, né, explicando detalhadamente. Então, seis composições e a gente pode calcular aqui com fatorial como foi feito. Mas vamos ver mais um exemplo para ajudar? Então, a gente tem aqui, ó,
a fórmula da permutação, que é só usar o n fatorial, né? A quantidade de elementos faz o fatorial daquele valor. Calcule o número de permutações das letras da palavra amor. Quando a gente fala permutações das letras de uma palavra, também existe a palavra chamada anagrama, né? Que é quando você só muda as posições das letras. As mesmas letras sempre mantendo as mesmas quantidades, só mudando suas posições, independente de elas representarem uma nova palavra ou não que tenha sentido, tá? Só mudando as composições aí das posições. Você poderia colocar o R no começo, o A no final, puxar o O para a esquerda, o M para a direita e ver quantas composições. Mas agora a gente já vai aplicar direto a permutação, ó. A gente tem quantas letras aqui, ó? Uma, duas, três, quatro. Como a gente está fazendo as permutações possíveis ou anagramas possíveis com a palavra amor, como são quatro, né, letras, eu só vou mudar suas posições, todos os novos grupos também terão quatro letras, as mesmas letras, somente mudando suas posições. Então, a gente tem aqui, na verdade, né, a permutação de quatro, né, a fórmula aqui da permutação, e aí você tem a permutação de 4, que seria 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24, e a gente achou o total de possibilidades, né, de permutações da palavra amor, que seria também, em outra linguagem, o número de anagramas da palavra amor, lembrando que nesse caso não houve repetições de letras, né? Depois, em futuros vídeos, eu vou trazer exemplos com repetição. Se você quer os anagramas ou as permutações de uma palavra que não tem repetições de letras, você conta quantas letras tem na palavra e você calcula a permutação. Aqui está a fórmula da permutação, é n fatorial. Lembrando que fatorial é sempre decompor o número em multiplicações decrescentes até chegar no 1. E aí você tem aí o resultado, 24 possibilidades. Se você fosse colocar aqui todas as 24 possibilidades, como nós fizemos com a palavra, com a x, y e z anteriormente, daria muito trabalho fazer essas 24 composições. Então aqui a gente já fez direto o cálculo, né, para já achar a quantidade. Então terminamos aqui nosso vídeo sobre permutação nessa série de análise combinatória. Ótimos estudos a todos. Até a próxima.